Bíblia, então, em Tiago 4:7. Glória a Deus. Gostaria de louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos que estão aqui. É muito, muito bom mesmo ver que Deus tem trabalhado nesse ambiente. Gostaria de agradecer ao pastor Isaac também, que não está aqui, mas ele me fez o convite. Gostaria de agradecer ao pastor José Carlos também, que nos deu a sua bênção para estar aqui nessa noite. Aos meus pais que me acompanham sempre, Deus abençoe. Ao Adriano também, que nos acompanhou até aqui, sou muito grato. E Tiago 4, verso de número 7. Aleluia. Glória a Deus. Tiago, capítulo de número 4, verso 7. Amém? Antes da gente iniciar, eu gostaria de fazer uma pequena introdução àquilo que a gente vai ler. Se quiserem tomar um assento, pode ficar à vontade. Glória a Deus. Bom, hoje é uma data muito importante aqui para o nosso país, né? Algo que está sendo comemorado hoje no país todo, que é a independência do Brasil, que foi quando Dom Pedro II, ele reivindica o direito de liberdade do Brasil. Hoje, na maior parte das cidades brasileiras, está acontecendo desfiles e até atos de alguns partidos, mas não é sobre isso que eu gostaria de falar. Gostaria de dizer que Deus ele me tocou para falar sobre um assunto que tem a ver com esse tema de independência. Deus ele me trouxe a dizer sobre a nossa dependência nele, sobre o quanto nós somos dependentes de Deus para viver a nossa vida, o quanto sem Ele nós não somos nada, sem Ele nós não conseguimos fazer nada, sem Ele somos pessoas frustradas, pessoas com desafios que se acabam no meio do caminho, que não conseguimos concluir. E nós, eu creio, pelo menos eu, se alguém concordar, dê glória a Deus, que eu não consigo ter uma vida feliz sem a presença de Deus. Glória a Deus! Aleluia. Mas o que é a dependência? A dependência é um ato de depender, né? Ela deriva do verbo depender e traz alguns significados para nós, segundo o dicionário, que é estar sujeito a fatores, objetivos, circunstâncias, situações, etc. Precisar do auxílio, proteção, sustento, pertencer, estar contigo, fazer parte de algo. E hoje Deus me traz para a gente falar um pouquinho sobre cada um desses 3 pontos, que nós vamos resumir em sujeitar, precisar e pertencer. Bom, o nosso primeiro verso então dessa noite é Tiago 4:7, que diz o seguinte: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse sujeitai-vos, eu fui procurar a origem da palavra e ela traz uma ideia de obediência voluntária. Não é uma obediência forçada, não, é uma obediência voluntária. Então, nesse texto que a gente está lendo, Paulo traz a seguinte ideia: obedeça a Deus, ou seja, entregue seu coração, obedeça a Deus e oponha-se ao diabo. Quantas vezes nós, no nosso dia a dia, às vezes a gente está conversando com alguém e fala: nossa, como Deus é bom, como é bom depender de Deus, como é bom estar próximo de Deus, como é bom ser totalmente dependente daquilo que um dia Ele fez lá na cruz do Calvário por nós. Mas a gente às vezes não pensa que também esse ato maravilhoso, ele vem para nós com uma responsabilidade, que é obedecer voluntariamente. Será que a gente tem sido grato, claro, pelo sacrifício na cruz, mas será que nós temos buscado obedecê-lo de todo o coração? Será que a gente tem buscado obedecer a Ele não porque, se eu não obedecer eu vou para o inferno, se eu não obedecer algo vai dar errado na minha vida? Será que a gente tem obedecido voluntariamente, pelo nosso coração mesmo? E Deus ele mostra na sua palavra que o que Ele quer é um coração voluntário. Lá em Salmos 51, verso 10, a gente acha o Salmo 51, né? Que é um capítulo onde Davi, ele escreve esse salmo em formato de arrependimento. Ele diz para Deus:
perdão pelo que ele cometeu, o pecado dele com Batseba, uma história que está lá em 2 Samuel, se não me engano. Mas, principalmente nos versos 10 e 12 que eu gostaria de ler juntamente com vocês. Salmos 51, verso 10 e verso 12. Diz assim: Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um coração voluntário. Aleluia. Ou seja, o que o salmista está dizendo aqui: Deus, eu estou arrependido pelo que eu fiz, mas a partir de agora eu quero ter um coração voluntário à tua presença. Eu quero voltar a ser quem eu era antes na sua presença. E quantas vezes nós temos um coração tão fechado para as coisas de Deus? Quantas vezes nós mesmos não pensamos que será que vale a pena estar na casa do Senhor? Porque eu tenho que obedecer a Deus, se eu não obedecê-lo eu não vou para o céu, as bênçãos de Deus não virão sobre a minha vida. Mas Deus, Ele nos mostra algo diferente. Ele nos mostra que obedecer é muito melhor que sacrificar, do que a gente ficar pensando o que seria da nossa vida. Por que obedecer? Por que não obedecer? O que Deus quer hoje de nós não são perguntas. Ele quer hoje um coração disposto a obedecer a Ele. Ele quer um coração disposto a se sujeitar à presença dEle, a se sujeitar àquilo que Ele deseja para a nossa vida. Porque a Bíblia diz que Ele tem caminhos muito maiores que aqueles que nós imaginamos, que aqueles que nós sonhamos, e às vezes nós planejamos, nós traçamos metas e nós pensamos, vai dar tudo certo. Mas cuidado, traçar metas e planejar e não colocar Deus na frente. Não colocar no seu coração que obedecer a Ele é mais importante. Às vezes a gente vê aquilo que nós queremos fazer e pensamos, nossa, vai ser incrível, vai dar tudo certo. Mas o que Deus deseja é que nós sigamos debaixo da presença dEle, que nós obedeçamos a palavra dEle com o coração aberto, não com o coração pressionado. E essa é a verdade. Davi, ele ora e ele fala para Deus que ele deseja obedecer, né? Ele diz aqui com espírito voluntário. Então que nós essa noite tenhamos um coração, um espírito voluntário disposto a servir a presença de Deus, debaixo da graça e da presença dEle. Amém? Amém. Agora nós vamos também falar sobre o nosso segundo tópico, que é precisar. Abra comigo a sua Bíblia em Salmo 40, verso 1. O Salmo 40, verso 1 diz assim: Depositei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me em um local seguro. Pôs um cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso, temerão e confiarão no Senhor. E esse verso talvez aí na sua Bíblia esteja dizendo: esperei com paciência no Senhor. Mas aqui eu achei essa versão tão diferente, uma versão que eu não estava acostumado, na verdade, a ler, que é uma versão na NVI. Depositei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. O que Deus nos mostra hoje é que quando nós nos tornamos dependentes dEle, quando nós dizemos, Senhor, eu tenho um coração voluntário, eu desejo te obedecer, eu não quero te obedecer por alguma coisa que o Senhor faz por mim, não quero te obedecer porque senão não vou para o céu, não quero te obedecer porque senão as suas bênçãos não virão sobre a minha vida, mas sim nós obedecermos voluntariamente a Ele e dizermos, Senhor, nós nos tornamos verdadeiramente dependentes daquilo que o Senhor nos dá. Ele estará conosco em todas as circunstâncias. Aleluia. Assim como em Mateus 28, 20 diz que Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, nós não temos com o que nos preocupar. Às vezes a gente pensa, mas é tão importante que eu tenha uma vida. Sim, é importante que você leve a sua vida, que você tenha metas, planos, objetivos.
que você trace aquilo que você deseja para o seu coração. Mas busque primeiramente aquilo que Deus tem para o seu coração. Obedeça a Ele, porque quando você precisar, quando tudo parecer que está dando errado, você vai poder olhar para o Senhor e dizer: Senhor, eu preciso de ajuda. Salmo 121, eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? Aleluia. Salmo 121, ele diz que o salmista ele eleva os seus olhos aos montes. O que são os montes? Eram locais de idolatria. Eram locais ali onde pessoas, na verdade, cometiam pecados. E ele diz: eu elevo os meus olhos, eu vejo o que está acontecendo, eu consigo ver, mas cadê o meu socorro? Quem é que vai me salvar agora? E ele mesmo completa no verso 2: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É importante, é muito importante que nós entendamos que o nosso socorro vem de quem fez os céus e a terra. O meu e o seu socorro não vai vir de um governo, não vão vir de pessoas, não vai vir de amizades que vão nos trair mais pra frente, mas sim do céu. Aleluia. O nosso socorro vem do céu, o nosso socorro vem do Senhor, aleluia. Você pode dar uma glória a Deus mesmo. Aleluia. E é importante que a gente saiba que todos nós vamos ter, e nós temos todos os dias não, mas algumas vezes na nossa vida nós teremos dias difíceis. A diferença é que quando a gente depende de Deus, a gente tem a quem recorrer. Quando a gente depende de Deus, a gente sabe para quem a gente vai buscar. E é tão interessante isso, porque é a mesma coisa da relação de um pai com seu filho. Se você para observar, por exemplo, em um parquinho, num sábado à tarde, algum dia, talvez você já tenha visto uma criança andando de bicicleta, talvez em um balanço ela cai, se machuca, rala, e parece que para a criança aquilo ali é o fim do mundo. E começa a gritar, e começa a chorar, e começa: ai, que dor, até que o pai chega. E o pai, quando ele chega, ele não puxa o braço e fala: para de graça, para de... Não. O pai, quando ele chega, ele acalma a situação. Ele mostra que não é aquilo, e que a criança tem a quem socorrer. Que a criança tem para quem olhar e dizer: olha, eu estou aqui, eu cuido de você. E Deus está dizendo para nós essa noite: eu sou teu pai. Dependa de mim, porque eu cuido de você. Aleluia. Eu cuido dos seus planos, eu cuido da sua família, eu cuido dos seus, eu cuido do seu trabalho, eu cuido de tudo que você tem feito. É isso que o Senhor traz para nós essa noite. Dependa, como em uma relação de pai e filho. Dependa dele, porque ele é seu pai e ele não vai te abandonar, ele não vai te desamparar. Ele está conosco todos os dias. Aleluia. Todos os dias. Por isso que é importante que quando nós acordarmos, sempre que você acordar, eu busco fazer isso também, assim que você abrir o seu olho, dê um bom dia para o Espírito Santo, dê um bom dia para Jesus, porque você não sabe o que você vai enfrentar nesse dia. Talvez você tenha um dia, talvez seja como eu, um dia todo programado, um dia todo certo, vai acontecer isso, mas é importante que nós entregamos os nossos menores e maiores planos, o nosso primeiro bom dia, a nossa primeira canção, que seja todos os dias, que seja em todos os momentos para o Senhor. Aleluia. Porque Ele tem cuidado de nós, é Ele quem nos vê, é Ele quem, quando nós estamos frágeis, aflitos, oprimidos, é Ele quem vai estar com a gente. Deus, Pai. Não são os nossos amigos, não são as pessoas que estão próximas a nós, mas é Deus. Aleluia. Deus, Ele vai estar conosco sempre, todos os dias. E quem se sujeita, quem obedece de coração voluntário, tem a quem recorrer, mas quem tem um coração soberbo, quem tem um coração que sente que não precisa de Deus, sente que a vida está boa como está, eu não preciso, para que eu vou precisar de Deus? Olha como está o mundo, e isso quem lança no nosso coração é o inimigo. O inimigo, ele lança em nosso coração palavras e frases que vão buscar tirar o nosso coração da presença de Deus. São palavras e frases que às vezes nós mesmos temos dentro de nós, que estão nos induzindo a sair da presença, que estão nos induzindo a perder o nosso coração voluntário, que estão nos mostrando que ser dependente não é tão necessário. Mas o que Deus quer de nós hoje é um coração quebrantado, um coração obediente.
Heitor, por que você está falando tanto isso? Eu não sei, é o Espírito Santo que está falando para mim. Aleluia. É importante que nós obedeçamos, que a gente, porque corações soberbos, eles não têm a quem recorrer em dias difíceis. Corações soberbos, corações com tudo aquilo que acham que já tem tudo. Já tenho o mundo, eu já tenho tudo que eu preciso. Eu não preciso de Deus. Cuidado com isso. Cuidado, porque às vezes vai chegar um ponto da nossa vida em que a gente vai olhar e vai cansar e talvez eu não precise mais de Deus. Cuidado. Porque Deus, Ele é o nosso único amigo, Ele é o nosso melhor amigo. Ele é a única pessoa que não nos desampara. Aleluia. Ele é aquele que está conosco todos os dias de nossas vidas. Glória a Deus. Que nessa noite nós não tenhamos um coração soberbo, um coração que não depende da presença de Deus, um coração que se afasta daquilo que Deus preparou para nós. Amém? Amém. O nosso último tópico nessa noite é o pertencer, que está em João 1,12. Aleluia. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 1, verso 12. Glória a Deus. João, capítulo de número 1, verso 12. Amém? Glória a Deus. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. De novo. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. Aleluia. Usando o mesmo exemplo que eu usei anteriormente, Deus, Ele nos dá o direito de sermos livres na presença dEle. Livres porque nós temos um livre acesso à presença dEle. Nós podemos tomar qualquer decisão para a nossa vida. É verdade, Paulo diz que tudo posso, mas nem tudo me convém. E é uma verdade que às vezes a gente pensar, porque agora eu tenho a minha vida transformada, eu não vou mais conversar com outras pessoas, eu vou deixar de lado algumas amizades. É importante que nós deixemos amizades que nos afastavam, mas é importante que nós façamos mais amizades com pessoas que nos atraem para Cristo. Aleluia. Porque nós hoje somos filhos, e filhos por adoção. O Pai, Ele nos escolheu para sermos filhos. E hoje nós pertencemos a Ele. É a mesma relação de um pai com um filho mesmo. Então você vê quando talvez uma criança está saindo da escola, ela só sai acompanhada por um responsável, por um pai, por uma mãe, por alguém que seja, digamos assim, que a criança pertença àquela pessoa. E todos nós recebemos do Senhor, que nós somos filhos por adoção e nós podemos confiar nele em todos os momentos. Algo que nós, como filhos hoje, por adoção, podemos fazer em todos os momentos, tanto os momentos felizes quanto os momentos tristes, nós podemos erguer a nossa cabeça e falar para o Senhor tudo o que está acontecendo. Glória a Deus. Deus, Ele nos convida nessa noite a olharmos para Ele, a mostrar para Ele aonde dói, a mostrar para Ele o que a gente precisa, a mostrar para Ele o que tem alegrado o nosso dia. Porque muitas vezes, nós como filhos só vamos aos nossos pais quando a gente precisa de algo. Quando a gente quer algo, a gente chega no Pai, eu preciso, Às vezes a gente ora, Senhor, eu preciso tanto de uma cura, eu preciso tanto de um milagre. Mas às vezes a gente se esquece que Deus, Ele só quer uma coisa da gente. Ele só quer relacionamento. Ele só quer intimidade. Ele quer que a gente se assente, talvez se ajoelhe, que a gente tire um tempo do nosso dia para contar para Ele como está a nossa vida. Verdade. Nem sempre eu faço uma oração formal, por exemplo, Senhor Deus, estou aqui. Não. O que Deus quer de nós é que nós olhemos para Ele e falemos, Pai, tá difícil, hoje foi um dia difícil, ou hoje foi um dia bom. Aconteceu isso na minha vida que me deixou feliz, aconteceu isso que me deixou triste.
Porque Deus, Ele cuida de tudo para nós. Glória a Deus. Ele é o Deus que se responsabiliza por todas as etapas da nossa vida. Tantos momentos difíceis Ele está conosco, tantos dias felizes Ele está conosco, porque nós quando nos tornamos dependentes de Deus, tem algo que acontece conosco, que é totalmente diferente, que Ele não nos abandona, Ele não nos abandona, Ele não vai nos deixar, Aleluia. Ele não vai nos deixar, Ele não vai simplesmente olhar para você um dia e falar, você não é importante, eu não preciso mais de você, muito pelo contrário, Ele vai estar todos os dias, cada vez mais interessado em saber quem você é e entender como foi o seu dia. Mas Deus vê tudo, mas Deus conhece tudo, Heitor, é verdade. Deus vê tudo, Deus conhece tudo, mas Ele só quer que você olhe para Ele e conte como foi o seu dia. Ele quer ter relacionamento, Ele quer ter amizade, Ele quer ser íntimo de você. É só isso que Ele quer. Ele quer que nós tenhamos um coração obediente, mas também um coração de filhos. Um coração que se interesse em falar para o Pai tudo que está passando, tudo que está acontecendo. Porque nós somos acostumados, temos um costume talvez ruim, de pensar que nós vamos orar só quando precisarmos, só quando tiver necessidade. Quando eu precisar eu vou orar. Mas é uma frase até comum, mas Deus não é revista. Deus não é um site da internet para você ir só quando você precisa. Deus não é uma página de vendas, alguém que vai esperar você numa loja só. Você precisa disso? Então, ora 10 minutos que você vai alcançar. Não. O que Deus quer de nós é um coração que conta para Ele tudo. Que fala, Senhor, eu estou aqui hoje, mas talvez eu não quero te falar nada, eu só quero ouvir a Tua voz. Eu quero ouvir a voz do meu Pai. É isso que Ele espera de nós. Um coração obediente, mas também um coração que se volte para Ele. Porque nós já pertencemos a Ele. Ele pagou um alto preço por nós. Ele pagou um preço de sangue por nós. Um preço que Ele jamais precisava. Ele não precisa de nós para nada. Mas nós, como dependentes, nós precisamos dEle para tudo. Tudo em nossa vida só vai dar certo se nós o colocarmos na frente. Se você tem um projeto, eu te convido hoje a colocar Deus na frente desse projeto. Comece a trazer o Espírito Santo para cada etapa da sua vida, para cada momento do seu dia, para cada instante, talvez que você esteja parado sem fazer nada ou fazendo alguma coisa. Convide o Espírito Santo para estar ao seu lado, porque Ele deseja essa relação de Pai. Ele deseja estar ao nosso lado. E nessa noite, talvez, se você ainda não tem um coração totalmente voltado agora à presença de Deus, se você tem sido soberbo, talvez, sem perceber, e essa palavra falou com você, eu gostaria que você fechasse seus olhos agora. Ainda sentado, coloque a mão sobre o seu coração, nós vamos fazer uma oração. Essa oração agora é para que Deus coloque em nós um coração que deseja obedecê-lo, que nós sejamos filhos, que nós tenhamos a vontade de falar para Ele aquilo que nós temos. Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, Pai, te louvamos e te agradecemos por essa noite tão maravilhosa que o Senhor nos preparou. Nós te louvamos, Jesus, porque nós entendemos, Pai, que somos dependentes do Senhor. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor um dia numa cruz pagou um alto preço por nós. E nós precisamos, Jesus, nessa noite, que o Senhor nos ajude a ter um coração muito mais voltado a te obedecer voluntariamente. Que nós sejamos sujeitos à Tua presença, Senhor Deus. Que nós possamos, ó Pai, buscar o Senhor não só nos momentos de necessidade, não só quando nós precisarmos, Senhor Deus, mas que o nosso coração saiba que quando nós formos voluntariamente gratos ao Senhor, voluntariamente obedientes ao Senhor, que o nosso coração ele saiba que nós temos em quem confiar quando nós precisarmos, mas que o Senhor também aplique em nosso coração a vontade de estar contigo em todos os momentos. Que o Senhor aplique em nosso coração, Senhor, a vontade de olhar para Ti todos os dias, a vontade de ouvir, Senhor, a Tua voz em todos os momentos, Pai.
Eu oro para que o Senhor entre em nossos corações, transforme o nosso ser, mude-nos, Senhor Deus, para a tua honra e para a tua glória, para que nós possamos viver os melhores dias da nossa vida na tua presença, Senhor Deus. Obrigado, Jesus, pela oportunidade que tivemos essa noite de entender que sem ti não somos nada e que somos totalmente dependentes de ti. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Muito obrigado, Pai. E quem concorda com essa oração, dê um amém e uma salva de palmas bem forte. Amém.